O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Presidente da Câmara Municipal de Goiânia quer mais agilidade da desocupação dos servidores da educação. Sem acordo e sem notificação, eles seguem na casa. Trabalhadores da saúde em greve cobram pagamento do reajuste anual de salário e melhores condições de trabalho. Polícia prende grupo que cometia vários tipos de crime. E ainda, queda no preço do etanol atrai preferência de motoristas. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. E o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, concedeu hoje uma entrevista coletiva na manhã para cobrar a agilidade da Justiça na desocupação do plenário no Legislativo Municipal. Ele questiona que os trabalhadores da educação tentaram levar um gerador de energia e uma caixa d'água para dentro da Câmara no final de semana. A ocupação chega a seu 7º dia com o presidente da Câmara, Clécio Alves, reivindicando que a Justiça faça cumprir o mandado de reintegração de posse, assinado pelo juiz da 2ª Vara Municipal de Goiânia, Fabiano Abel de Aragão, ainda na quinta-feira da semana passada. Apesar da decisão favorável aos legisladores, os manifestantes ainda não foram notificados, o que tem servido de argumento para que estes continuem no interior do prédio, sem sinalizar possibilidade de desocupação. A Justiça determinou que fosse reintegrado o plenário e o poder. A Justiça é um poder independente, então eu gostaria que vocês perguntassem à Justiça o que o juiz vai fazer agora, considerando que eles se negaram a receber o oficial de justiça e atenderem a determinação da justiça. Eu peço a vocês que perguntem à justiça o que eles pretendem fazer. Para tentar forçar a desocupação, na sessão ordinária da última quinta, realizada de forma improvisada no auditório Jaime Câmara, a maioria dos vereadores concordou com o trancamento dos portões no dia seguinte, impedindo o acesso de pessoas estranhas e o fornecimento de água e alimento, por exemplo. Entretanto, Clécio Alves afirma que durante o final de semana houve por parte dos educadores a tentativa de passar por cima das limitações. Tentaram entrar com um gerador de energia, aqui à força, com um material inflamável durante a noite, a Guarda Municipal que impediu que isso não acontecesse, tentaram de todas as maneiras, colocaram aqui dentro do plenário, ou dentro do poder, perdão, no corredor, próximo ao plenário, uma caixa d'água colocada aqui, inclusive usando as mangueiras de incêndio da casa de forma totalmente desordeira. Isso nós temos imagens, temos registro e tudo. Quer dizer, tudo isso foi feito durante esse período em que a Câmara esteve de recesso. Um dos líderes do movimento rebate as provocações e diz que Clécio Alves prioriza o ataque aos professores ante a questões que seriam mais produtivas, como os supersalários, lista na qual até mesmo o nome de um filho do vereador estaria incluso. Quando eles falam que estão cortando cargos comissionados, o primeiro que eles deveriam dar exemplo era quem? Era os supersalários da Comurg, eram os supersalários da Prefeitura e o salário do filho do senhor Clécio Alves. Por que até agora os vereadores, o Ministério Público e outros não tomaram questão disso? De cortar o salário do senhor Luan Deodato, recebendo R$11 mil da Secretaria de Governo da Prefeitura. Isso é um absurdo. Olha, o presidente da Câmara, Clécio Alves, afirmou que seu filho sempre anda com ele e o ajuda em suas demandas, mas não tem nenhum vínculo empregatício com a casa. Já os servidores municipais da educação continuam ocupando a Câmara Municipal de Goiânia, contrariando decisão judicial da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Registros Públicos da capital. Nesta segunda-feira, os trabalhadores realizaram mais uma assembleia da categoria e decidiram pela manutenção da greve e da ocupação do plenário na Câmara. E os trabalhadores da saúde dizem que a greve atingiu adesão de 40%. Eles pedem o pagamento do reajuste anual de salário e melhores condições de trabalho.
Em greve desde o dia 11 de junho, os trabalhadores da saúde de Goiânia fizeram uma manifestação em frente ao Paço Municipal para chamar a atenção do prefeito Paulo Garcia para que possa recebê-los. O movimento cobra, entre outras reivindicações, o pagamento da database, insalubridade e condições de trabalho. Exigimos a nossa database integral, porque são apenas perdas salariais, a devolução da insalubridade e retirada dos trabalhadores, a retirada do auxílio movimentação, as condições de trabalho. A greve foi aderida por 40% dos trabalhadores. A rede municipal de saúde está funcionando com serviços de urgência e emergência e 30% dos demais atendimentos. Nosso movimento é um movimento organizado, respeitando os princípios da lei. Nós estamos garantindo atendimento de urgência e emergência e demais atendimentos quantitativo de 30%. Outras manifestações da categoria estão marcadas para quarta-feira na Câmara Municipal de Goiânia e sexta-feira no Ciames Novo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que as negociações estão abertas para todas as reivindicações dos trabalhadores da saúde. Sobre o adicional de insalubridade retirado por força da lei, o mesmo será reposto para todos os trabalhadores assim que a Prefeitura de Goiânia atingir o limite prudencial da folha de pagamento, que é de 52,9%. Sobre as condições de trabalho, a SMS vem fazendo todos os esforços para melhorar os prédios com reformas nas unidades de saúde. As notas baixas e um desempenho ruim de alguns alunos da escola pode ser sintoma de problema na visão. Pensando nisso, o programa De Olho na Visão deve atender cerca de 1 milhão de alunos nos 245 municípios do interior de Goiás, com realização de 2 milhões de exames. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Associação de Banco de Olhos, Zander Campos da Silva. Olá, doutor Zander, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui no Jornal da Fonte. Doutor Zander, é grande o número aí de crianças, de jovens que apresentam problemas de visão ainda na fase escolar? Em média, segundo dados do Ministério da Saúde, 30% dos jovens têm problema na visão. E se eles realmente não forem entendidos, com certeza caminharão para uma repetência escolar que dá muito prejuízo, já que o aluno vai ter que repetir o ano e cria novos problemas, que ele vai aumentando a idade, tem que repetir, ele fica fora da turma. Então o problema da visão é muito sério. Então essa campanha de Olho na Visão 2 vem exatamente para poder corrigir e melhorar esse sistema da área da visão em Goiás. Serão realizadas nos municípios do interior. Pelo que a gente vê pelos números, é uma mega operação, né, digamos assim, um mega evento que vai acontecer para atender esses jovens. Como que vai acontecer, doutor Zander? Você imagina o seguinte, Goiás tem 245 municípios no interior. Todos eles serão atendidos. Nós estamos falando de cerca de 3.035 escolas em 2.070 municipais e 965 escolas estaduais. Todos esses alunos serão atendidos com 2 exames, o exame de acuidade visual e também o exame de daltonismo. Daltonismo é aquele exame que a pessoa troca o verde pelo vermelho. Assim nós teremos esse grande total de 2 milhões de exames nessas cidades e o que é mais importante, eles serão logo em seguida encaminhados para uma consulta, que nós temos também a participação dos prefeitos. Eles serão encaminhados para uma consulta e depois da consulta, então, nós faremos o tratamento adequado que cada criança ou jovem necessitar para que a campanha tenha êxito. Doutor Zander, quantos profissionais aí estão envolvidos nessa campanha? Que tipo de profissionais, além de médicos, enfermeiros? Nós temos uma equipe, basicamente, devemos ter talvez uns 60 enfermeiros, devemos ter uns 70 a 80 médicos trabalhando nesse projeto. E teremos também uma equipe muito grande de veículos e instalaremos cerca de 22 consultórios em cerca de 70 cidades básicas. Ou seja, dos 245 municípios de Goiás, nós elegemos 70 cidades que seriam uma espécie de cidade de polos. Essa cidade de polo estarão concentrados os exames de oftalmologia, onde o oftalmologista fica lá em 3, 4, 5, 6 dias, até ele atingir o volume de alunos que estão necessitando de serem atingidos. Doutor Zander, quais as doenças que se diagnosticadas ainda na infância é possível ter reversão? De modo geral, nós temos alguns casos como estigmatismo, que se você for tratar tão logo ele apareça, e algumas distorções oculares
você pode realmente corrigir se você cuidar da vista adequadamente e inclusive com óculos, né? E o mais importante, você vê, tem criança que nasce com 2 bolinhas brancas nos olhos, aquilo se chama catarata congênita. Se aquela criança não for submeter uma cirurgia até 6 meses do seu nascimento, ela vai ficar cega pro resto da vida. Então são muitos casos que a oftalmologia hoje resolve e apoia, mas precisa realmente a pessoa ter a oportunidade de visitar o oftalmologista. E essa campanha exatamente já dá uma inserção de cidadania, porque ela leva o oftalmologista lá no interior. Você imagina um sujeito lá no norte de Goiás, que onde não tem oftalmologista, talvez com 200, 300 quilômetros, como é que ele vai no oftalmologista se não tiver um atendimento local na cidade dele? Então, essa é a razão importante da inserção da cidadania, como eu disse, em atender realmente as pessoas para que os jovens e os adultos possam realmente resolver o seu problema e também voltar a enxergar normalmente e, com isso, continuar a sua vida. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o presidente da Associação Banco de Olhos, Zander Campos. Doutor Zander, muito obrigado pela participação, boa sorte aí, realmente um programa louvável e boa sorte para vocês. Ok, muito obrigado. A Fundação Banco de Olhos agradece, está sempre à disposição de vocês e o nosso telefone é 3219-4100. Qualquer pessoa que tiver necessidade de uma informação, nós estamos realmente à disposição. E um grupo que atuava com vários tipos de crimes foi preso hoje. Com eles estavam 4 pistolas e meio quilo de maconha. 3 homens foram presos pelo grupo anti-roubo a banco da Delegacia de Investigações Criminais, acusados de praticarem diversos crimes, entre eles roubo a caixa eletrônico, saidinha de banco, tráfico e roubo de veículos. Todos eles eram foragidos do sistema prisional desde janeiro deste ano. Apesar de todos 3 terem como crime fim o roubo a banco, às instituições financeiras, todos eles utilizavam outros delitos também como delitos acessórios para manter a sua forma de vida. Com os bandidos foram encontrados 2 carros roubados, 4 pistolas, 3 delas de uso restrito das Forças Armadas e meio quilo de maconha. De acordo com a polícia, os bandidos são perigosos. Um deles, Kleber Marques de Oliveira, é mais ainda. Primeiro porque ele funcionava como um segurança da quadrilha que ele compunha, não apenas na segurança de droga, mas também nos próprios crimes. Ele era a pessoa que ia armada, era a pessoa que ia evitar, no caso, uma ação da polícia utilizando armamento. Voltamos com o Jornal da Fonte. Comerciantes da Vila São Tomás, em Aparecida de Goiânia, estão assustados com a onda de violência que assola o bairro. Eles reclamam que o policiamento é insuficiente na região. A Avenida Maria Cardoso, na Vila São Tomás, em Aparecida de Goiânia, abriga muitos comércios, entre salões de beleza, oficina, ferragistas e supermercados. Seu Valdeci é proprietário deste salão de beleza há 9 anos. Há 2 semanas, o local foi furtado durante a madrugada. Recebendo telefonema que tinha sido furtado, tinha sido a porta, estava sendo arrombada. Aí realmente a gente veio aqui, estava só o buraco, realmente o prejuízo foi grande. Este supermercado foi assaltado 2 vezes nos últimos 3 meses. O dono do local conta que os assaltantes são ousados em plena luz do dia. Ele já foi roubado às 10 horas da manhã. Não tem horário, não tem dia, não tem, não respeita se tem idoso, criança. Com medo, ele providenciou um portão com grade que é fechado a qualquer hora do dia, em caso de movimento suspeito. A partir das 7 da noite, as vendas são feitas através da grade. A proteção, isso aí já é para atitude de imediato. Se precisar, já fecha a grade correndo e tranque e abandona o local, né? Os comerciantes afirmam que não há policiamento na avenida que dá acesso ao principal shopping do município. Segundo eles, as viaturas da polícia não circulam 2 quadras abaixo do centro comercial onde estão situados. João e Valdeci acreditam que isso vem motivando o aumento dos crimes. Eu sei que a polícia não vai tomar conta, não vai conseguir tomar conta, ter poder de tudo, todos os locais, a todos os momentos, mas eu acho que deveria ter mais, com certeza melhoraria. A polícia não passa, a gente chama, a polícia não vem. Aqui você pode contar que durante a semana 2, 3 vezes polícia na avenida.
Olha, a Polícia Militar respondeu que o comando da 20ª Companhia Independente da PM, que é a unidade responsável pelo policiamento no setor, já foi notificado e afirmou que o patrulhamento, bem como as abordagens a pessoas e atitudes suspeitas e em veículos, serão intensificadas e as ações de segurança serão mais expressivas na região. Agora nós mudamos de assunto, porque o cachorro, ele é o melhor amigo do homem, não é verdade? E é difícil uma pessoa que não goste, que não admire a destreza e o companheirismo dos bichinhos. Outras pessoas já gostam mais de gatos, isso vai depender de cada gosto. E os felinos conquistam mesmo o coração da gente. Mas e sobre os cuidados básicos com os animais? A alimentação, vacinação, vermifugação, castração, entre outros cuidados. Sobre esse assunto, conversamos agora com a veterinária Kelly Souza. Doutora Kelly, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Segismar, muito obrigada pelo convite. Doutora Kelly, quando a pessoa compra, adquire um animal, ela cria um vínculo, né? Aquele animalzinho passa realmente a fazer parte da família, né? Lógico que entre aspas. E com isso, vários cuidados, despesas. Por exemplo, com relação à alimentação, animais como cachorro e gato, entre outros, podem comer de tudo? Não, Gismar, na verdade, cães, né, existe uma alimentação específica para eles, inclusive uma alimentação específica para cada raça, uma alimentação específica para cada fase de vida dele. Então, existe alimentação para o cão filhote, para o cão adulto e para o cão idoso, né? E os gatos da mesma forma, existe uma alimentação específica para eles. O que a gente não recomenda, né? Como veterinários, nós não recomendamos determinados alimentos que os humanos consomem, por exemplo, determinados tipos de fruta, que são tóxicas para os animais. Então, por exemplo, abacate não pode, maçã, pera, uva, cebola, alho, chocolate, né, que é um dos principais, são as principais causas de intoxicações alimentares que a gente atende na clínica veterinária em geral. Pois é, falando em chocolate, né, existem aí pessoas que relatam que os donos, né, que dão um pedacinho de doce para os seus cachorros e gatos, acabam colocando a vista do animal em risco. O doce pode realmente causar cegueira nos animais, doutora Kelly? Na verdade, não é o doce em si, mas a cegueira é uma consequência de duas doenças. Primeiro, a obesidade, né? Então, a obesidade, mesmo em cães e gatos e humanos, ela tem sido extremamente crescente. E essa obesidade, ela pode levar a uma doença que a gente chama de diabetes, né? Diabetes mellitus, que ela é muito semelhante à diabetes em humanos. E essa diabetes é que causa cegueira. O principal problema de administração, né, de doces e coisas temperadas, por exemplo, comida caseira, é, sem dúvida, as doenças periodontais, ou seja, aqueles problemas de dente mesmo. Porque o animal, ele não escova os dentes como a gente escova. A cada refeição, a gente tem que escovar os dentes. O animal, ele não faz isso. Quando muito, faz uma vez por semana quando vai ao pet shop, né, ao salão de estética. Mas que interessante, né? Nem os bichinhos estão escapando dos quilinhos a mais, assim como nós seres humanos. Doutora Kelly, com relação às vacinas básicas, tanto para cães, para gatos, quais são elas? Bom, cães e gatos também, como eles são espécies diferentes, eles têm doenças diferentes. O cão, quando ele tem, né, quando a cadela tem uma gestação tranquila, uma gestação programada, ela geralmente é revacinada, né, antes do momento da gestação. Então o filhotinho, ele já nasce com uma imunidade, mas essa imunidade materna, ela deve durar aí por volta de 36 a no máximo 40 dias. Então os cães, eles devem ser vacinados, né, com vacinas do tipo múltiplas, que vão proteger ele contra várias doenças a partir dos 42 até no máximo 45 dias de vida. E essas vacinações a gente recomenda que sejam feitas de 3 a 4 doses com intervalos de 21 dias. E os gatos, diferentemente, eles têm as doenças próprias deles e essas vacinações elas devem se iniciar aos 60 dias de vida, seriam de 2 a 3 doses no máximo, também com intervalo entre 21 dias. Inclusive é importante ressaltar, tem uma palavrinha aí que eu me embananei tudo na hora que eu fui chamar. Deixa eu olhar aqui, a vermifugação. Meu Deus, que palavrinha. Ela deve ser feita de quanto em quanto tempo, doutora Kelly? Bom, vai depender do estilo de vida do animal.
para aqueles animais que têm acesso à rua, né, aqueles animais que passeiam em praça, têm convívio com outros animais que não são do seu habitat natural, por exemplo, animais que convivem com outros animais de outros proprietários, né? Então são geralmente animais que ficam em pracinha. Para esses a gente recomenda uma vermifugação ou administração de lombrigueiro do vermífugo a cada 3 meses, então 4 vezes por ano. Já para aqueles animaizinhos que só ficam em casa, né, em apartamento, que não tem convívio com outros animais do seu habitat natural, né, a não ser aqueles outros animais que já vivem com ele, a gente recomenda de 4 em 4 meses ou 3 vezes por ano. Do mesmo jeito os gatos. A palavrinha é complicada, mas é importante aí esse procedimento. Com relação à castração, ela é necessária em quais casos? Bom, a castração ela é necessária em todos os casos em que o animal ele não é destinado à reprodução. Então, todos aqueles animais que não são destinados à reprodução, né, que não têm um alto valor genético, eles deveriam ser castrados. Assim, a gente pode evitar, né, a proliferação desses animais, porque, veja bem, em 10 anos, um casal de cão, ele pode gerar por volta de 66 mil filhotes, né? Então, por quê? Porque os seus filhos, né, eles vão gerando outros filhos e os netos vão gerando outros filhos. Então, a castração ela é fundamental para evitar essa superpopulação, tanto de cães quanto de gato. Então, aqueles animais, né, que eles não têm um valor genético, né, para reprodução, a gente recomenda que eles sejam castrados. É verdade que se a fêmea ela não tiver filhotes ao longo de sua vida, ela corre algum risco de ter câncer de útero? Na verdade, isso aí é um mito, né? Independente dela ter filhotes ou não, ela corre esse risco, né, de ter infecções uterinas, que são denominadas piometras, né? E tumores de mama. Mas essas duas doenças, elas são baseadas na quantidade de ciclos estrais, né? Ou seja, dos níveis hormonais, tanto das gatas quanto das cadelas. Então, independe muito se ela teve filho ou não para ter a doença, tá? Geralmente são doenças que acometem animais mais idosos, né? De meia idade para idosos. Tem que levar em consideração que hoje os cães, eles têm uma expectativa de vida de 18 a 20 anos e os gatos de 20 anos. Então, cães acima, cadelas principalmente acima de 5 anos de idade, elas estão predispostas a ter tanto tumores de mama quanto piometra, assim como as gatas. E os machos, né, no caso dos cães machos, a castração ela é importante, por quê? Porque além de evitar tumores testiculares, pode evitar também a agressividade, né, auxilia no tratamento da agressividade e marcação de território. Muito bem, o assunto foi a saúde dos animais. Nós conversamos com a veterinária Kellen Souza. Obrigado por estar conosco, falando de um assunto tão importante que diz respeito a tanta gente que tem bichinhos em casa. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada pelo convite. E olha só, o preço do álcool está mais barato. Com a mudança, os motoristas voltaram a dispensar a gasolina e dar preferência ao combustível feito de cana-de-açúcar. O grande movimento de veículos nesse posto de combustível não é por acaso. É que o preço do etanol, que há algum tempo estava assustando o motorista, agora resolveu cair e acabou atraindo muita gente. Com o preço que estava o etanol antes, a quilometragem que fazia o carro, não estava valendo a pena abastecer etanol, eu optava pela gasolina. E aí com essa baixa que deu, principalmente nesse posto aqui em específico, porque esse daqui de Goiânia está o mais barato. Aí valeu super a pena, com R$70 você enche o tanque do carro agora, contra 127 de gasolina. Passando na avenida, visualizei, né, e aproveitei para abastecer. Há 4 meses, essa motociclista abastecia apenas com gasolina. E ao perceber a redução no preço do etanol, não pensou 2 vezes em trocar de combustível. Colocava gasolina, agora eu aproveitei na promoção, colocar álcool. O período de safra da cana-de-açúcar acabou incentivando a redução do preço do etanol em alguns postos da capital. Mas é preciso ficar atento e pesquisar, já que é possível encontrar um preço ainda mais barato. Neste posto, por exemplo, a direção resolveu fazer um preço promocional. O etanol, que até a última sexta-feira estava custando R$ 1,99, caiu para R$ 1,67, uma economia de 32 centavos por litro. Dona Rose ficou sabendo da promoção através da família. Estava retornando para casa, ela olhou o anúncio e me avisou. Mãe, o etanol está em promoção. Agora eu estou abastecendo, aproveitei o preço e enchi o tanque. Já esse taxista fez questão de avisar os colegas de profissão. Nós, os motoristas de táxi, nós procuramos nos comunicar um com o outro. Quando tem um preço, nós repassamos para os outros.
E a informação foi bem recebida pela classe. Enquanto estávamos gravando essa reportagem, vários taxistas abasteceram no posto. É o caso de seu Edenilson. Muito bom, é ótimo. Se pra gente, pra mim que gasta um tanque de meio de combustível por dia, é muito bom. Seja carro de luxo ou popular, o certo é que em época de preços altos nas bombas, uma promoção acaba caindo muito bem no bolso dos consumidores. E tá muito barato mesmo, né? O Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você acompanha amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com os principais destaques do futebol e da Copa do Mundo com Luiz Duarte e toda a sua equipe no programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.